Boa noite, você que nos assiste, mais um Redireção. Hoje o tema tá, assim, sensacional. Eu sei que a gente sempre fala isso, mas hoje é verdade, gente. A pessoa que tá aqui, ela vai ensinar a gente a olhar para Provérbios 31 de um jeito que talvez você nunca tenha olhado. E a mim ministrou muito, porque me ensinou a ver que Deus vê além das nossas capacidades e habilidades. Daqui a pouco vocês vão saber quem tá aqui com a gente. Já? Não corta, meu filho. Eu já ia falar uma coisa aqui, daí eu vejo só ele. Gente, a convidada de hoje, eu vou falar. Porque quando eu cheguei na igreja, né, quando eu era jovem ainda, eu sempre achava muito linda, porque ela é chique, sabe? Ela sempre tá maquiada e sempre tá de batom. E a gente aqui, pra passar uma maquiagem, é só Deus na causa, né? Anda com uma maquiagem 1 ano. Durou 1 ano. A dela deve durar 2 semanas, porque ela sempre tá maquiada. Dá uma raiva. Dá uma raiva, né, amiga? Não, e assim, ela sempre foi muito cuidadosa. Só que a mãe dela daí você percebe assim, tá, ela aprendeu com a mãe, certo, ok. As duas são impecáveis. E ela sempre tá com o cabelo arrumado. Me dá uma raiva, que é sempre. Você já percebeu isso, Edilene? Sim. E tem 2 pessoas que eu acho nessa vida... Uma em Maringá e uma aqui em São Paulo que canta bem. Porque eu sou chata. Eu não canto nada, mas ainda sou chata com quem canta, tá? Ainda reclamo. Ela canta assim, gente, de tocar o coração. Eu falo isso pra ela. E minha amiga lá de Maringá. As 2 cantam igual. E assim, ela... E eu me apaixonei mais por ela, porque quando eu fiquei sabendo que tinha design divino, eu falei assim... Ela me convidou, mas era negócio... Como que chama o negócio quando é da internet? Pra falar? Online. E eu falei, não quero, porque eu não presto muita atenção, né, quando é um online. Eu quero ir presencial. E aí ela fez depois de um tempo, fez um presencial. E assim, eu já admirava ela, porque ela tem muito cara de, sabe, assim, aquela pessoa, sabe, crente, Carol linda. Belino. Ela. Olha lá, gente, ela não tem cara de romântica, sabe assim? É só a cara, amiga. é só a cara, viu? Não, você é romântica. Então pergunta pra minha mãe que você vai ver só. Não, Carol, muito obrigada, viu, Vai. pela disponibilidade. A gente, sempre que a gente grava aqui, a gente sempre cita o design, né? Sempre. Tá numa conversa aqui com mulher, a gente cita o design. Para você que nos assiste, Design Divino é um ministério de feminilidade que estuda a respeito de feminilidade bíblica, o qual a Carol é a líder e nossa professora. Deu aula pra gente no Design Divino 1, está dando aula no Design Divino 2, é apresentadora do podcast Mulheres de Verdade, aqui também da IPPTV, depois ela vai falar quando vai ao ar, enfim. Também apresenta o programa Aconselhamento Bíblico. Canta. E você dorme que horas, Carol? Não, eu durmo bastante, graças a Não, Deus. e ela é a que tem a melhor banda da igreja, tá? Aí Renata, Não, é minha opinião, amiga. Desculpa, gente. todos são muito boas. Vocês Mas é a que eu mais gosto. perdoa, Eu e o tá? Thiago, a gente sempre reclama quando não é. E Já pior fica que a não dica corta, aí. viu, Carol? Eu Porque sei. essa é Porque é a que melhor canta, gente. Ela esse é canta, o amiga. negócio do Sabe, Redireção, né? Mas é que cada um tem um gosto, né? Então, às vezes, gosta de... Tem gente Sabe que gosta de aquela uma, voz tem gente assim, que gosta de aquele Olha outra. aqui, leia aqui. Cantar logo eu? Misericórdia. Ainda vou fazer eu cantar ao vivo, socorro. Igual a gente fez com a Carlinha e a Raquel Novaes. É verdade. Carol, muito obrigada pela disponibilidade e privilégio. Eu quero honrar a tua vida, porque eu aprendo muito com você, de verdade. Acho que eu nunca ouvi sobre Provérbios 31 como eu ouvi. Mas antes da gente entrar no tema, a gente queria falar da Carol. Carol é convertida há quanto tempo? Sua história com o evangelho. Enfim, conta um pouquinho pra gente. Olha, que agora eu vou arrumar uma confusão. Porque o pessoal do podcast que eu apresento fala, você não vai contar sobre você? Eu falei, não. Aí eu vou vir aqui e vou contar. Vai dar briga isso aqui. Mulheres de Verdade. Gente, podcast Mulher de Verdade? Vai Mas dar fica a dica, vai dar um spoiler. Nasci num lar cristão, né? A terceira geração pela parte da minha mãe de cristãos.
Então, minha bisavó era cristã, as minhas avós, a minha mãe, na verdade, a quarta, né? Minha mãe e eu, a quarta geração de cristãs. Então, eu nasci na igreja. Eu não conheci nada assim, eu não tenho aquele testemunho que você fala assim, nossa, que testemunho, tava lá perdida, na lama, e nunca tive esse tipo de testemunho. E teve uma época da minha vida que eu queria ter, porque eu olhava e falava, na minha vida não aconteceu nada de extraordinário. E eu acho legal que tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje sobre a mulher de Provérbios 31, com Ruth, mas a forma como o Senhor me encontrou foi muito especial, porque não foi com palavras. Porque geralmente a gente acha, né? Alguém estava pregando, alguém falou alguma coisa. Então eu cresci na igreja, eu conhecia todas as histórias, eu conhecia os personagens, eu sabia os versículos bíblicos de cor, mas eu não tinha tido um encontro com o Senhor Jesus. Que lindo, cara. E eu fui trabalhar no Palavra da Vida, que é onde eu estudei depois teologia, né? Que eles têm um hotel. E para famílias, e a minha família sempre ia, desde que eu tenho 10 anos, passar uma semana lá. Então, eles têm pregação, tem toda uma ideia para a família passar férias e aprender da palavra de Deus, desde as crianças até os adultos. Então, a gente ia lá. E chegou uma idade, quando eu tinha 15 anos, que eu podia ir trabalhar. E minha mãe, muito sábia, falava, essa menina em casa, com muita energia, vai para esse lugar trabalhar. E eu queria ir também, ela arrumou, eu fui para trabalhar lá na equipe. E a gente ficava 5 semanas em janeiro, né, direto lá. E eu estava na última semana, e como são 5 semanas, é uma programação repetida. Então, toda segunda, mesmo programa, toda terça, porque cada semana chegam pessoas diferentes. E aí, na última quinta-feira, tinha um saxofonista, o André Paganelli, que ele era bem conhecido. Ele ia contar o testemunho dele e ia tocar algumas músicas no saxofone. Eu não sei qual que é o testemunho dele até hoje, não me pergunte. Eu sei que eu entrei lá para assistir, ele começou a tocar aquela música Cordeiro de Deus no saxofone e eu comecei a chorar. Então ele começou a tocar aquela música, começou a tocar meu coração, porque eu conhecia a letra. E eu não lembro mais nenhuma outra música que ele tocou, mas eu sei que ele tocou todos os hinos e louvores que eu conhecia, e naquele momento eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo. E naquela temporada tinha uma moça, Thalita, um beijo, minha mãe na fé, que ela começou a caminhar comigo desde a primeira semana. Então, ela viu, acho que ela falou assim, essa menina é meio tonta, perdida, eu vou dar uma ajudada, né, pra ela, né? Então, ela fazia devocional comigo todos os dias, ela falava, mas você tem que orar. Eu falei, pra que orar? Olha só, cresci na igreja. Só que a gente não, às vezes a gente não aprende, que a gente precisa ter nosso tempo com Deus, que não adianta os nossos pais terem a vida com Deus, a gente ouvir pastor, a gente ouvir missionário, a gente escutar o nosso professor DBD. A gente precisa ter a nossa experiência com o Senhor. Então ela foi plantando essa semente no meu coração o mês inteiro, e aí acabou esse culto e eu só chorava, eu não entendia nada do que estava acontecendo, eu chorava muito, e aí ela estava na porta da capela, a hora que eu saí. E eu tava chorando, ela falou, o que foi? Eu falei assim, eu não sei. Mas desde que começou aqui, eu comecei a chorar muito. Ela falou, o Espírito Santo de Deus tá falando com você. Nossa. Escuta a voz dele e fala, eis-me aqui, o que o senhor quer falar comigo? E permita que ele faça parte da sua vida. E daquele momento em diante, eu entendi, não, o Senhor realmente, ele tem um plano para mim. Não é só para meu pai, para minha mãe, para minha comunidade de fé, é comigo. Então, ali naquele momento, eu tinha 15 anos, eu tinha 15 anos. E aí, daquele momento, então, o Senhor foi trabalhando até que eu fui entendendo o que é salvação, o que é caminhar com Cristo. E eu tinha nascido na igreja. Mas uma coisa é você que eu já falo, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje agora os meus olhos te veem. Então, naquele momento em diante, meus olhos foram abertos. E aí, eu comecei a caminhada com o Senhor, né? E é tão lindo isso, porque a gente, é o que você falou, né? A gente ouve tanto testemunho de quem estava lá no mundo e volta, e o Senhor alcançou. Mas a gente fala pouco daqueles que estão dentro da igreja, que precisa também ter o coração ministrado, enfim, né? E vai ter o momento dele com o Espírito Santo, assim como você teve o seu, né? E os ministérios, Carol? Porque aqui, aonde a gente olha assim, a gente... Não, a Carol tá ali. A Carol é líder do Design Divino, tá lá no aconselhamento bíblico. Daí ela tem o podcast Mulheres de Verdade. Daí ela tá cantando. Por isso que eu brinquei, né? Que hora você dorme. Não, mas antes você estudou, né, cara? Eu fiz 3 anos de seminário. Eu fiz 3 anos de seminário. Nem o quê? Porque é a minha história com a Palavra da Vida, porque eu conheci a Cristo lá, né, no Palavra da Vida. Uhum. E depois eu fui me envolvendo. Então, todo mês de janeiro, mês de julho, tudo, na verdade, tudo que eles tinham. Se tinha janeiro, carnaval, Páscoa, Dia das Mães, namorados, tudo que tinha, eu ia lá para servir como equipante, que eu amava aquele lugar. Então, todo mundo fala, você conhece um monte de pastor hoje em dia, que é bem famoso. Eu falei, mas eu conheci eles antes deles serem pastores. Eles eram tudo solteiros, seminaristas. Aí, alguns antes de serem seminaristas, porque eles cresceram lá no Palavra da Vida
também, né? A gente servindo na estância. E aí, a minha história para ir pro seminário, ela é engraçada. Que eu lembro que eu tava lá na temporada e uma menina falou, olha, tem um projeto aqui no Palavra da Vida que tem a sua cara. Você devia vir para fazer pelo menos um ano. Que antigamente chamava o Projeto Marcos, que a gente tirava um ano da nossa vida para estudar a Bíblia. E depois a gente voltava para a vida normal. Hoje em dia chama CLD, mudou um pouco, né? Que é curso de liderança e discipulado. Então você fica lá um ano. Mais, né? E aí eu ouvi e falei, não, legal, mas eu ia prestar medicina, era o que eu queria fazer naquela época, naquele momento. Porque o que eu queria como profissão era ajudar as pessoas. E aí todo mundo falava, não, você tem potencial, você tem que prestar medicina, tudo. E eu não passei por pouco. Aí eu decidi, vou servir na estância, quando eu voltar eu entro nas turmas de maio do cursinho e tá tudo certo naquele ano. E essa menina falou do Projeto Marcos pra mim, eu falei, acho que não é isso, não é pra mim, não. Mas ela falou, cara, vai lá no seminário, pega o formulário, porque é tudo no mesmo lugar, né? Então, a estância fica num lugar, você atravessa, assim, uma rua e já tá lá o seminário, que é dentro de um condomínio lá em Atibaia. Eu falei, vou pegar o formulário? Eu não vou pegar formulário nenhum. E eu tava dormindo, sempre dormi em cima, porque eu tive um irmão, ele dormia embaixo, eu dormia em cima. E eu nunca caí da beliche. A vida inteira, desde pequena eu durmo. Naquele dia, eu já tinha 18 anos. Só foi a primeira vez que eu caí da beliche. Meu Deus. E eu caí da beliche porque eu tava dormindo, lutando. E o Espírito Santo falava, você vai lá buscar o formulário. Eu falava, eu não vou. E ele falava, você vai. Eu falei, não, eu não vou buscar o formulário. Mas você vai. Aí eu caí da beliche. Tá bom, eu vou. E eu fui, busquei. E aí foi empecilho atrás de empecilho, que eu precisava de 4 indicações. Eu tinha 3. Eu falei, só tenho 3, não tenho o quarto, não posso. E eu tava falando na recepção lá do hotel. Falei, eu preciso de uma outra indicação. Aí passa o presidente da Palavra da Vida. Você precisa de uma indicação para ir pro seminário? Eu te dou. Aí você, não é bem assim, né? Aí eu olhei, assim, a antiga secretária do seminário fala, não existe outra pessoa aqui que foi indicada pelo presidente, só você. Eu falei, porque Deus queria muito. Não, e nem outra pessoa que o Espírito Santo arranca de cima de uma beliche, joga no chão e fala, vai. Exato. Então, eu falo que eu sou meio Jonas, assim. Então, eu fui, estudei lá um ano, aí eu ia voltar, tocar minha vida. Aí, um dos professores conversou com meu pai, com a minha mãe, falaram, olha, acho que vocês deveriam permitir que ela continuasse, porque eu queria continuar. E eles entenderam e eu fiz 3 anos. Eu falo que foram os melhores 3 anos da minha vida, porque foi ali que eu aprendi a me relacionar mais com o Senhor, conheci mais o Senhor, conheci muita gente muito crente, muito piedosa, que me ensinou a amar a palavra de Deus, né? E como viver. Então, eu falo que eu vivi algo que a maior parte das pessoas não vai ter a oportunidade de viver. Então, eu me sinto na responsabilidade. E eles falavam bastante isso pra gente no nosso último ano. A gente tinha a responsabilidade de compartilhar com as outras pessoas tudo aquilo que a gente tinha aprendido do Senhor, né? Então, por isso, muitos ministérios. Por isso, Benção. eu vou enxergando isso, né? E eu tava até conversando com os meninos lá fora, antes da gente começar. Eu começo, mas eu não tenho a pretensão de ficar à frente de todos eles. Porque eu participava de alguns ministérios da mocidade também, mas eu acho que a gente pode treinar pessoas, descobrir talentos, vocações no corpo de Cristo e ir delegando essas funções, porque eu sou uma só. E as pessoas falam, você é líder do design divino. Se eu não tivesse as outras 45 mulheres comigo, eu não atenderia tantas mulheres, a gente não faria tantas coisas. Então, a gente precisa preparar, a gente precisa treinar outras pessoas para que elas também sejam apaixonadas. Tem o dom da liderança, né? Dizem, todo lugar que eu vou, as Lógico que pessoas tem. falam que eu tenho. Eu não percebo, né? Pra mim, o líder verdadeiro tem essa fala. Olha, eu preciso treinar pessoas. Alguém que vai fazer o que eu tô fazendo agora e, né? Eu começo, peraí. É lindo ver isso em você, né? Não, e é lindo ver a mocidade. As meninas jovens, assim, da mocidade não é tão jovem, mas é mais novinha, né? Elas tudo vão tirar conselho com a Carol. É bonitinho, menina. Que legal. Tipo, namorico, sabe? Uhum. Ou até começar, tipo, introduzir ela meio que sair com o pessoal, sabe? A Carol pega e sai a primeira vez. Sério? Sim. Porque hoje em dia eles não sabem se relacionar, É. assim, eles têm dificuldade de fazer amizade. Então, eu tenho incentivado eles também. Olha, vamos lá, vamos nos relacionar. E eu falo muito para eles, façam parte das famílias da igreja, andem com as pessoas mais velhas da igreja. Porque eu sempre fui amiga das pessoas que eram mais velhas que eu. Eu nunca gostei de andar com quem é da minha idade. Sempre olhava para o pessoal que tinha a minha idade e falava, meio chato. Então, eu sempre quis andar com pessoas mais velhas, porque eu sempre quis aprender muito. Então, eu acho que é por isso também que eu fui acabando me desenvolvendo um pouco mais em algumas áreas do que as pessoas que têm a minha idade, porque eu sempre quis aprender com as pessoas que eram mais velhas que eu. E aí, um dia, quando eu vi que estava na Bíblia isso, eu fiquei feliz. Falei, o Senhor me moveu a fazer isso e eu nem sabia, né? Que legal. Carol, fala do seu podcast antes da gente entrar no tema.
A gente começou com Mulher de Verdade porque a gente estava nos grupos e as mulheres tinham muitas questões. Eu falava, não dá pra gente lidar com todas essas questões nos grupos, porque a gente não traz mulheres comuns como elas para contar os testemunhos, aquilo que Deus está fazendo, para que elas olhem e falem, nossa, quem é aquela mulher? Não sei, mas ela está caminhando com o Senhor. Se ela pode, eu também posso. Então, para encorajar mesmo, a gente começou o projeto para encorajar, para que as mulheres, além de olharem umas para as outras, elas voltem para a verdade. Então, a gente sempre prioriza trazer mulheres que estão procurando viver o que as escrituras dizem no dia a dia, no lar, nos desafios ou como solteiras. Você acha que hoje é um desafio muito grande? Porque, assim, a questão da Bíblia, tá? Da palavra, do buscar a palavra, do ler a palavra, do relacionar-se com a palavra. Eu, particularmente, confesso que esse ano foi um ano que Deus me deu umas chapuletadas, assim. Você tem que ter vida devocional, você tem que ter tempo comigo, porque a gente sai correndo e fazendo e não tem. E eu vejo você, né? Quando você está dando aula pra gente, a maneira como você cita a Bíblia, é evidente o seu relacionamento com a palavra. Você acha que isso hoje está perdido, Carol? Com certeza. E eu vejo até na minha própria vida, assim, a gente lê muitos livros cristãos e lê pouco a Bíblia. Então, presta atenção numa roda de conversa. Se as pessoas são mais engajadas assim, com o evangelho, elas vão dizer, porque o pastor Heber Campos estava pregando não sei o quê, no texto tal, e o pastor Heber disse isso. É verdade. Mas qual o versículo que embasaria o que o pastor Heber disse? Nossa, é muito verdade. Não sei. Ah, mas o livro, aquele livro que eu li, muito bom aquele livro daquela autora, e ela fala isso. Mas qual a verdade bíblica embasa isso? E uma mulher veio me confrontar em relação a isso. Ela falou, cara, você é fenomenal, mas eu acho que você deveria citar mais a Bíblia. Porque uma coisa que você disse estava escrito na Bíblia. Você sabia? Eu falei, não, eu não sabia que tinha um versículo que falava exatamente isso que eu disse. Ela falou, então, deveria cavar mais. Então, a gente olhar para as duas coisas. Tem o seu valor, ouvir a pregação, ouvir os pastores, mas a gente também precisa saber o que está escrito ali. Porque quando a gente chegar lá, diante do trono, aí depende do que você acredita, né? De Apocalipse, enfim, eu não posso dizer para o Senhor, Pastor fulano de tal falou isso e eu fiz isso porque ele disse. Ah, não, é que eu li naquele livro e ela falou que aquilo ali era bom e eu fiz porque ela falou. Porque a fé é individual, né? E eu tenho que dar prova da minha fé baseado naquilo que eu creio. Tem uma autora aí, ó, que eu gosto muito, que ela desafia a gente, a Jane Wilkin. E por isso que a gente pensou em Mulher de Verdade, a gente queria pôr Mulher da Palavra, mas no nome do podcast, mas as pessoas não iam entender muito bem. E a gente escolheu Mulher de Verdade por causa desse livro, porque chama Mulher da Palavra, e ela vai incentivar a gente a ir para a Bíblia. Então ela fala lá, Deus não chamou você para pensar com a cabeça do John Piper. Ele chamou você para pensar com a sua mente. O mesmo Espírito Santo que habita no John Piper habita em você. Então, abra a Bíblia e peça, Santo Espírito de Deus, ilumina a minha mente. Aí você vai lá e ela dá 4 ou 5 passos, que são 5 P's, do que a gente precisa fazer para estudar a Bíblia. Então, é muito legal, que é bem intuitivo. Então, ela fala, ore, como que é o nome, Carol? Jane Wilkin, Mulher da Palavra. Mulher da Palavra. Tá. E aí ela vai dar uma instrução, e para todas as mulheres que querem começar a ler a Bíblia, eu falo, lê esse livro, porque ela não vai ficar te dando milhões de dicas de tipo 5 passos para isso, para aquilo, não, ela vai ensinar você a estudar a Bíblia de uma maneira bem indutiva. E aí você vai abrir as escrituras, vai mergulhar, e aí uma coisa que ela fala que eu acho legal, você ora, você pede o Espírito Santo, você lê o texto e tira as suas conclusões. Como você está começando, aí você vai atrás de uma pregação de algum pastor ou você abre um comentário bíblico para você ver se você tirou conclusões parecidas com a que ele está trazendo. Ela falou, geralmente, você vai tirar as mesmas conclusões, porque o Espírito que fala é o mesmo. Gente. E a gente sempre corre, eu li esse texto, não entendi? Comentário. Pregação. Eu vou perguntar para uma outra pessoa. Quando a gente devia ter essa fome, essa sede da gente mesmo ir para as escrituras e estudar, ou a gente conversar. Então, eu percebi, né, que você perguntou se as mulheres não vão à fonte. Na minha liderança lá no Design Divino, eu vi que uma grande quantidade de mulheres nunca tinha lido a Bíblia inteira. Isso me incomodou muito porque a Bíblia é um único livro que conta uma única história de Gênesis e Apocalipse. Como é que eu vou saber fragmentos de uma história? Eu preciso conhecer essa história inteira. Uhum. E aí eu montei um grupo de leitura bíblica com elas. Então a gente vai lendo e elas vão vendo algumas coisas. Nossa, eu nunca tinha visto isso aqui nesse livro. Nossa, mas isso aqui, olha esse versículo, o que isso aqui quer dizer? E uma vai acrescentando com a outra. Então a gente estava lendo Levítico, elas, ai que horror. Mas se você lê Levíticos e Hebreus, as coisas se complementam. E uma dando a dica para outra, falei, nem eu sabia. Eu anotei a dica, porque eu amo Levíticos. Agora quando eu for ler Levíticos, eu vou ler Hebreus juntos, para uma coisa ir complementando a outra. Então é rico, porque a gente não está conversando ali sobre o que os autores disseram. A gente traz as nossas dúvidas e às vezes elas trazem, olha, mas o versículo tal, mas o capítulo tal, não sei o que, explica, o versículo anterior. Então é muito rico,
porque a gente está indo para a palavra do Senhor. E aí, quando a gente não sabe mesmo, todo mundo já tentou ali, aí a gente vai para uma fonte externa para a gente entender. Que né, incrível. E o podcast vai ao ar quais dias, que horas? Toda segunda-feira, às 7 horas da noite. Toda segunda-feira, às 7 horas da noite. Viu, gente? Já fica a dica. Assiste Mulher de Verdade, daí o Conexão com Deus, depois o Redireção. Ó, Exato. Bênção, pronto. programa da Leia segunda-feira. a Bíblia antes, né? E, Carol, foi exatamente isso que aconteceu comigo na nossa última aula, que fez com que eu falei, gente, a Carol tem que falar disso. Por quê? Eu sou muito radical no posicionamento e eu tenho pedido muita ajuda para Deus com relação a isso. Não tem meio termo comigo, é sim, sim, não, não. E a Renata provavelmente está fazendo careta, porque ela é o meu oposto. Isso é mentira, gente. Não, mas Eu não Deus posso falar o porque eu livre. sou mais do time de Edilane, assim, eu já fui muito assim também. É, eu Tem tenho dificuldade. pedido muito para Deus. Outro dia eu vi um post no Instagram que eu falei, gente... Eu fiquei até com vergonha, sabe, Carol? Deve ter Mas sido eu que mandei pra ela. não foi. Pior que não. Geralmente você me manda Olha! essas coisas. Mais alguém. Pessoa louca falar isso, né? Nada a ver. Credo. Eu vou achar aqui, porque eu falei assim, gente, sou eu essa pessoa. Eu sempre mando umas dicas para ela. Fica a dica. Precisamos ter paixão pelos perdidos sem deixar esfriar o amor pelos achados. Porque eu sou essa pessoa. O perdido eu amo. O achado que é picareta, eu tenho vontade de dar uma porretada na cabeça. Eu tenho muito pedido para Deus essa orientação. E aí, na nossa última aula, né, a gente falando sobre Provérbios 31, eu usava ela como lista, do tipo assim, deu a ordem para suas servas, check. Ah, cuidou do marido, check. Ah, dos filhos, check. E eu ia fazendo isso, tá? Quando você pega a Ruth e traz para essa análise dessas orientações como virtude, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Então, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. E aí, a gente vai aprender, né, amiga? Porque a gente é abençoada Vou demais, até né? anotar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse erro que a gente comete, sabe? De pegar a Bíblia, às vezes, para reforçar esse radicalismo. Que faz com que a gente... Pera, eu não amo tanto o meu inimigo ou o meu amigo como a palavra de Deus me orienta a amar, sabe? Eu julgo mais do que qualquer outra coisa. Antes de eu responder essa pergunta, quero fazer um comentário. Uma vez eu fui contar história para as crianças lá no acampamento Palavra da Vida. E eu contei histórias de personagens. E aí, quando acabou, um pai das crianças veio conversar comigo e falou, Carol, eu sei que você foi criada como eu, numa geração que ensinou que a Bíblia era um livro de histórias morais. Isso significa, seja forte como Sansão, seja valente como Davi. E a gente aprendeu a olhar para os personagens. Ele falou, olha, eu vou te encorajar a fazer parte desse novo movimento da teologia e que entende que a Bíblia é um livro de uma única narrativa e que todos os livros vão apontar para Jesus. E a gente tem dificuldade, a gente olha para a Bíblia desse jeito que você estava falando, porque eu olhava e às vezes eu tenho muita dificuldade de ver Jesus em algumas histórias, graças a Deus que Deus tem levantado uma geração de pastores que ajudam a gente a fazer isso, porque a gente foi criado em uma geração que a Bíblia era um livro de instruções morais. Faça, não faça. Então a gente vai olhar para a mulher de Provérbios 31 como uma história isolada, descolada. Só que se a gente for olhar ela à luz do livro de Provérbios, é um livro de sabedoria. E a personificação da sabedoria é Jesus Cristo. Nossa. Então, a gente perde isso, né? Porque eu vou ler Provérbios, eu vou ler sabedorias. Que sabedoria? De onde vem essa sabedoria? Para onde ela está apontando? E a gente aprendeu que ela está apontando para mim e para a moral e para os hábitos que eu tinha que desenvolver. Por isso que a gente tem muita dificuldade em entender essas coisas. E a gente pega e fala, então fala isso, eu vou viver isso. Por quê? Porque isso faz parte só de um quadro menor, mas a Bíblia conta uma história muito maior do que eu, do que vocês. Então, a gente tem dificuldade por isso. E quando a gente vai olhar, né? Eu aprendi isso recentemente, aprendi ano passado, isso de Ruth. Não é uma coisa assim que faz muito tempo. Mas eu fui estudar porque me incomodava muito as mulheres usarem Provérbios 31 para defender que a mulher pode trabalhar fora ou ela não pode trabalhar fora, porque dependendo de como você olha, ela trabalhava para quem? Ela dava ordem para as servas dela. E as servas trabalhavam onde? Na casa dela. Então, ela trabalhava em casa, você não pode trabalhar fora. Ou não, porque ela negociava no mercado, então ela trabalhava fora. Isso me incomodava muito, porque eu tinha certeza que Provérbios 31 não falava sobre isso, sobre a mulher poder trabalhar dentro ou fora. Eu tinha certeza que falava sobre algo muito maior, mas eu não sabia o que era. Eu falei, então preciso estudar, entender. E aí, quando
A Cláudia Krieger veio aqui, que ela é especialista em hebraico, tudo. No Brasil, a mulher, ela dá aula em seminários, tudo. Difícil, porque os homens não reconhecem, né? No meio cristão, mulheres que têm essa aptidão, mas ela é muito capaz. E ela me falou, Carol, na Bíblia hebraica, depois de Provérbios, vem Ruth. E essa estrutura é proposital, para que a gente saiba que a mulher virtuosa é Ruth. E aí você pode ir vendo os paralelos. Não vou contar todos, porque fica de lição de casa para quem está assistindo a gente aqui. Ir lá, ler Provérbios 31. Ruth são só 4 capítulos, dá para dar uma sentadinha ali, no máximo 15 minutos, você lê, você acha os paralelos. Mas é legal, porque você vai vendo similaridade entre as duas. E quando a gente vai pensar nessa questão da virtude na Bíblia, e não só ali, a gente vai ver que virtude é o oposto de vícios, que é um pouco do que os teólogos, até os filósofos vão dizer, que uma vida cheia de vícios é uma vida cheia de hábitos escravizadores, que é uma linguagem mais que a gente usa na igreja, né? De uma pessoa que vive mergulhada no pecado, que ela está sempre amarrada ali, não consegue sair. E a pessoa que tem uma vida cheia de virtude é uma pessoa cheia do Espírito Santo, que está querendo viver a vida do Senhor, a vida que o Senhor permitiu. E é interessante que eu fui estudar, né? Elas falaram para eu vir, fui estudar mais um pouquinho, que eu falei, precisava saber. Que Provérbios 31, a gente sempre pega do versículo 10, mas o mais importante para a gente entender o contexto é a gente ler os primeiros versículos. Por quê? Esse provérbio, ele é um conselho de uma mãe para um filho. Então, no primeiro versículo vai dizer assim, palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. E geralmente, se você for ler em Provérbios, sempre é filho meu, é o pai dizendo para o filho, é o pai dizendo para o filho, faça isso. É legal esse estudo, eu comecei a fazer um dia, quem sabe a gente publica, é o filho meu, que é bem legal, que Provérbios vai falar. Então, são conselhos de uma mãe. E o que essa mãe vai dizer para esse rapaz? E numa tradição judaica vai dizer que esse rei Lemuel é o rei Salomão, que era a forma que a mãe dele costumava chamá-lo. Nem todos os teólogos entram em acordo com isso, mas é a forma como a Batseba chamava o rei Salomão. Então, de Lemuel. Então, são as palavras de Batseba para o rei Salomão. Só que palavras interessantes, né? Porque ela não viveu essa vida e ela não foi plenamente essa mulher que ela vai descrever que ele precisa procurar. Porque a gente conhece a história dela, a gente não sabe até que ponto ela contribuiu para o adultério, a gente não sabe, mas a gente sabe que a história dela não é uma história que todo mundo gostaria de sair contando por aí. Exato. Mas o Senhor redimiu. Então ela vai dizer, que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aos que destroem os reis. Então ela está dizendo, seja homem. Seja homem, não fica gastando a sua vida com qualquer coisa por aí, com qualquer pessoa, mas seja quem o Senhor chamou você para ser. Então ele falou, nos caminhos que destroem os reis, não tenha muitas esposas. A gente viu que ele não seguiu muito o conselho da mãe dele, né? E no final da vida a gente viu que ele não seguiu. Tinha um harém. Mas não se dê muito a esses caminhos que são próprios de pessoas que têm uma vida cheia de vícios. Nossa. Procure ter uma vida do caminho da virtude. Então ela fala, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber muito vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Então o que ela quer dizer para ele, olha, você tem problema, você tem questões, um rei, uma pessoa íntegra, ela não vai se apoiar em subterfúgios. Ela tem um refúgio, e não pode ser bebida, não pode ser... E não precisa ser só a bebida, que é o entretenimento. Se eu tô chateada, eu vou encher a cara de comida, eu vou ficar na Netflix o tempo inteiro. Não, eu vou focar no Senhor. Eu vou focar nas coisas que são importantes. Então, para que não bebam e se esqueçam da lei. E pervertam o direito de todos os aflitos. Daí bebida forte aos que perecem, vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam de sua pobreza e de suas fadigas e não se lembrem mais. Então, o vinho naquela época era dado como um remédio para as pessoas também. Então, ela está falando assim, vinho para quem está doente. Se você não é que não é para beber vinho, mas não se embriague com essas coisas. Não resolva os seus problemas em coisas passageiras. Resolva naquilo que vai ser eterno, né? Não é perene. Então, abra a boca, um favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. O que ela está dizendo? Faça justiça. Não pense só em você, não pense só nas suas prioridades, naquilo que é importante para você. Pense no próximo. Gente, que incrível. E aí, depois que ela dá esses primeiros conselhos para ele, ela vai dizer, e você que precisa ser tudo isso, então olha aí, a gente acha que não tem, ela está dizendo aqui, você quer ser um homem virtuoso? Seja de Provérbios 1-9. Que demais. E agora, meu filho, eu vou te dar uma dica de sabedoria, que é o que ela vai dizer. Você quer casar bem?
procura uma mulher como é que eu vou descrever aqui pra você agora. Essa é a mulher que você tem que procurar. E é engraçado porque ela começa falando, né? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Então ela já tá falando, meu filho, o que importa nela é o caráter. E agora eu vou dizer pra você o que uma mulher que tem caráter faz. É diferente de uma lista de coisas a cumprir. Porque e a segunda coisa que ela fala é o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Então ela está dizendo assim, ela pode fazer o que ela quiser, que o marido dela está tranquilo. Porque ela não vai trapacear, ela não vai sujar o nome dele, não vai sujar o nome da família, ela não vai envergonhar, ela não vai causar auê. Ele confia nela. E ela é uma mulher que faz o bem, que vai falar no versículo 12, e não o mal, todos os dias da sua vida. E aqui fica um parênteses para nós que somos solteiros, que não somos casadas. Ela lhe faz bem todos os dias da sua vida. Você quer casar? Comece a ser virtuosa hoje. Porque se você não aprender hoje, quando você casar, você não vai ser cheia de virtude, não. Porque isso daí não muda. Assim, agora vestiu o vestido branco, falei sim, amanhã eu vou estar cheia de virtude. É uma coisa que a gente vai ter que praticar a vida inteira, né? Caminhar com o Senhor. E aí, daí pra frente, que ela vai começar a dizer o que essa mulher faz. Mas primeiro ela vai dizer o que ela é, onde está a confiança dela, e se ela faz bem para o marido dela todos os dias, não faz mal, então ela não pensa nos próprios interesses dela. Claro. Ela está pensando no bem comum, então, não, eu mereço, é isso que eu devo fazer. E aí ela vai falar todas as listas que a gente vai fazendo check, né? Ela vai lá, negocia e faz muitas coisas, que aí você pode ler lá no texto. E lá no final, no versículo 30... Ela vai, no 29, na verdade, vou ler o 28. Levanta-se seus filhos e lhe chamam ditosa, e seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, olha que legal. Lindo. Ela não faz nada para ter reconhecimento, mas ela é reconhecida. Só que não é um reconhecimento, que aí quando a gente trabalha em casa, tudo a gente acha que assim vai ser um reconhecimento. Eu lavei a louça, todo mundo vai aplaudir. Palmas, você lavou a louça. Ia tá linda. Que bom. Fez a comida. Maravilhoso. Nunca comi uma melhor comida do que essa. Não é isso. Mas é um caráter, uma reputação que ela vai construindo ao longo da vida, que não é para ela, que a gente vai ver isso lá em Ruth, que vai fazer com que no final da vida as pessoas olhem para trás e falem, essa é uma mulher virtuosa, eu quero me parecer com ela. Porque a virtude, ela só vai aparecer ao longo do tempo. Então eu falo, eu amo ficar mais velha. As pessoas não gostam. Eu falo, eu amo, porque quanto mais velha a gente vai ficando, mais amadurecido, se a gente, né, for aprendendo com o que a vida for ensinando pra gente, for buscando o Senhor, a gente vai ficando mais amadurecido, a gente vai olhando pra trás e falando, nossa, como eu era tolo. Olha o que eu valorizava, olha o que eu buscava, eu não precisava. Eu tava até conversando com um amigo meu, que eu falei, viver até os 40 tá bom, eu já vivi bastante. Aí ele, aí a gente vai chegar aos 80 e vai falar, viver até os 80 tá bom, né? A gente já viveu bastante, porque a gente é muito tolo, né? A gente acha que a gente sabe o que é mais importante. E aí o paralelo que eu acho muito legal de fazer com Ruth e com Provérbios 31 é que Ruth, ela abriu mão da vida dela, da jornada dela, pra ir com a sogra. Quem é que ela abriria mão de toda a vida dela para andar com a sogra? A Orfa não fez. Isso não quer dizer que a Orfa é uma pessoa horrível, terrível, mas a Ruth abriu mão de tudo aquilo que ela achava que era precioso. Eu gosto dela por causa disso, gente. É. Eu vou chamar minha sogra aqui. Pra ver se ela acha uma Ruth, menina. Não dá, a sogra. I love you, mas assim, não é puxado. Minha filha, sogra é sogra pra sempre? Não, eu sei, eu amo a minha é maravilhosa. Só que não dá pra... Gente, eu fico admirada com a Ruth, amiga. Não, é bonita, é linda de ver, não é? É. Tipo assim, vou abandonar tudo e vou, cuidar da sogra. Eu cuidaria da minha, entendeu? Cuidaria real da Odê. A sua que cuidaria. Mas eu ia zoar, Ela ia, assim, ela ia querer fugir. Que eu já faço com ela, né? Então, imagina. Fico encantada com a Ruth. Sabia que isso é uma das coisas que eu mais gosto dela? E que eu acho legal é que isso vai demonstrar a virtude dela, que é um amor que a Bíblia vai chamar do recético, um amor benevolente, que ele não procura o próprio interesse, ele não procura o próprio bem, mas ele procura o bem do outro. E aí, aqui em Provérbios 31 vai dizer que a mulher virtuosa, ela não come o pão da preguiça. Ruth, se a gente for ler lá, ela acorda cedo, ela vai lá, vai colher nos campos, e ela fica lá o dia inteiro, o texto vai dizer, e só no final do dia ela volta para casa. E ela não foi para prover só para ela foi para
para prover para ela, para a sogra dela, que já era uma senhora de idade. E ela vai, por coincidência, no campo de Boaz. E quando ela chega lá no campo de Boaz, a sogra dela lembra, ele pode ser o nosso resgatador. Ele pode ser aquele que vai fazer o nome da nossa família, volte para que a gente tenha nossas terras, que a gente tenha tudo restituído. Então, é uma história muito bonita da gente ver, porque a Ruth, ela vai com um amor totalmente desprendido, benevolente, cuidar da sogra, e ela chega num lugar e a sogra dela fala, vai lá e deita aos pés dele. E ela fala isso, a gente não pode afirmar, mas tem alguns comentaristas que dizem, porque Ruth é descendente de Moabe, que foi a união das filhas de Ló com ele, né? Elas bebedaram o pai e tiveram relações com ele, e dali surgiram os moabitas. Então, as moabitas eram conhecidas já por essa conotação sexual ruim. Então, a sogra dela manda ela fazer, ela é moabita, ela vai tirar isso de letra, ela vai lá e não faz isso, porque ela tem caráter. Então, quando ela deita aos pés dele, ele acorda, ela fala, Ruth, eu quero me casar com você, você é meu resgatador, minha sogra disse isso. E ele prontamente não abusa dela, porque ele é um homem também virtuoso, e ele vai falar, tudo bem, e a gente vai acertar isso. E ele dá um pagamento de 6 dias de trabalho para ela, que é um simbolismo de que 6 dias ela ia, de trabalho foram pagos, porque o 7º dia é o 7º dia do descanso. Então ele estava dizendo, Ruth, descansa, que eu vou resolver essa situação por você. Você não precisa se preocupar, eu vou resolver. E aí no outro dia ele vai lá, no mercado, lá onde o pessoal resolvia, chama o resgatador, porque tinha um na frente dele, na linhagem, e conversa com ele. E o interessante é que não aparece o nome desse resgatador, só fala lá, o fulano, você é o próximo da linha, você aceita? E ele fala assim, sim, mas tem a sogra, então não vai ficar tudo para você. Tudo que você tiver nessa linhagem vai ser da sogra. Ele pensa, bem, eu não quero saber disso. E ele pula. Ele fala, então pode resgatar você. E Boaz vai e resgata Ruth, Noemi, e Noemi, que começa a vida como muito amarga, termina dizendo, né? Todo mundo fala, Ruth é a sua sogra e ela te vale, é sua nora, e ela te vale mais do que 7 filhos. E o que eu acho mais lindo de toda essa história é que, se a gente for ler lá a genealogia de Mateus, quando ele vai falar, em Mateus, na verdade, que ele vai falar de Jesus, ele vai dizer lá no versículo 5, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Nossa, Jesus. Então, uma mulher que não era do povo de Deus, que não conhecia Deus, mas conheceu por conta da sogra e da família, fez parte do povo da aliança, entendeu que esse Deus era capaz de transformar a vida dela, entrega a vida dela em confiança, porque quando ela foi com a sogra dela, a gente conhece a história, mas não tinha nenhuma certeza de que ela ia ser resgatada, de que tudo ia acabar como acabou, e nem que ela ia fazer parte da linhagem de Jesus. E é interessante que, se a gente for ler a genealogia lá de Mateus, não aparece Sara, não aparece Raquel, todas as esposas dos patriarcas, elas não aparecem. Só aparecem essas mulheres que têm essas histórias meio controversas, que a gente olharia e falaria, essa daqui não poderia entrar aqui. E elas entram aqui. Então, eu acho legal que virtude não tem a ver com quem você é, com quem você era, ou quem você acha que você deveria ser, mas com quem o Senhor diz que você é, com a obra que o Senhor faz na sua vida. Então, a partir do momento que o Senhor entrou na história de Ruth, ele transformou tudo, as preferências dela, os gostos dela, e ela abriu mão da própria vida dela para cuidar da sogra, e através da vida dela, de obediência ao Senhor, junto com Boaz, que não era um homem jovem, ele já era bem mais velho. E ela, mesmo assim, ela casa com um homem bem mais velho, eles salvam toda uma nação, porque nós estamos aqui hoje e nós conhecemos a verdade do Senhor porque ela decidiu ser obediente, como tantas outras mulheres, né? E através da vida dela, da geração dela, da descendência dela, veio o Senhor Jesus Cristo. Que coisa mais linda, gente. Então, a gente precisa procurar uma vida de virtude, e não está em nós. Está naquilo que ele faz em nós, através de nós. E como que a gente vai descobrir como viver uma vida de virtude? Não tem outro caminho, tem que ler a Bíblia, a gente tem que... E o que é legal no livro de Ruth é que em nenhum momento você vai ver milagres, maravilhas. Exato. Então não tem ninguém abrindo o mar. E se você for ver, não é um livro que fala explicitamente de Deus, mas em todos os momentos você vê a mão de Deus. Então eu falei que tinha a ver com a minha história, né? Porque eu não tenho um testemunho assim, nossa, que testemunho. Mas a gente precisa andar com Deus na nossa vida ordinária. Porque eu tenho entendido cada vez mais que todos os dias eu sentar, ler minha Bíblia e orar não é um ato ordinário. Porque eu não tenho vontade de ler a Bíblia e orar todos os dias. É extraordinário. Mas é extraordinário eu ter um encontro com Deus todos os dias. Então, em alguns momentos, Deus vai se revelar de maneira... Vai. Mas ele vai fazer isso sempre com todas as pessoas? Não. E eu não preciso me sentir pior,
né, do que as outras pessoas, porque eu nunca provei. Mas eu também não preciso ficar querendo sempre provar do Senhor dessas formas, porque Ele já deu a palavra dEle, Ele deu a revelação, e eu preciso me relacionar com Ele. E quando Ele achar, agora eu vou me revelar de outra forma, eu vou me revelar. E quando Ele achar que não, então tem gente que passa a vida inteira e nunca prova de alguma experiência dessas que a gente fala de sobrenaturais. É verdade. Mas ela prova, porque todos os dias ela conversa com o Altíssimo, Sim. ela está se relacionando com Ele na vida ordinária, e ela começa e termina bem, ou não começa bem, mas termina bem pela ação soberana do Senhor, e mesmo se começa bem, começa pela ação dele, né? Então, Não, e é lindo demais, porque quando você é uma pessoa virtuosa a partir da sua conversão não, mas de Jesus ter morrido ali na cruz por nós, não tem check mesmo para fazer, porque é natural. Você se relaciona com a palavra, isso aqui vai entrando no teu coração e você vai se comportando da maneira como a palavra coloca, né? E não como se fosse a letra só, como se fosse um manual de como ser uma mulher virtuosa, né? Não, e uma coisa que eu aprendi com a Carol, tá? Isso faz um tempinho já, nem lembro quando foi, quando você me falou, você me escreveu, alguma coisa assim. Mas a gente tem que saber, porque às vezes eu ouço as pessoas falarem assim, mas assim, Deus fala muito com tal, comigo nunca aconteceu, porque a pessoa espera assim, vai chegar e vai abrir o mar, sabe aquela coisa? Não, e uma vez você me falou isso, todo mundo tem uma virtude. Deus colocou isso para todo mundo, né? Então assim, é muito... Quando você me falou isso, eu falei, gente... Será? Ela é esquisita pensando isso, será? Mas daí como você começa a perceber, sim, eu faço isso com tanta facilidade. Então foi Deus que colocou isso, porque se é fácil eu agir assim, para o outro é mais difícil, então é uma virtude que Deus colocou. Então o que eu faço para agradar a Deus se eu sou assim? Então quando a gente começa a ver que mesmo que uma coisinha pequena que você faça, aquilo agrada a Deus... Como que você faz para aquilo exaltar o nome dele, né? Então, isso daí você me ensinou. Daí eu falei, gente, é muito isso. Eu vou usar o que eu sei fazer para falar, gente, calma aí, vamos lá. Tá tudo bem, Deus tá aqui e tal. Então, assim, e para todo mundo que eu posso, eu falo, você tem uma virtude, você precisa descobrir qual é. O que você faz que você pode mostrar que Deus tá ali. Então, isso é muito bom. Eu aprendi Eu muito acho isso. que o relacionar-se com a palavra faz com que a gente tenha uma vida virtuosa naturalmente. Talvez isso que você está colocando seja dom, né? Seja um dom que Deus te deu. Mas eu digo assim, todo mundo tem uma coisa que você fala assim, não, isso eu faço, o que eu faço tão bem e que é leve para eu fazer. Então, o que isso eu posso fazer para usar? Deus, me usa aqui para glorificar o teu nome. Sabe, Talento. assim? Aham. Então, tipo, todo mundo tem, gente. Deus colocou na vida de cada um. Então, não precisa só abrir o mar. Entendeu? Eu acho que a maior dificuldade, e aí eu tô falando de mim, é essa intencionalidade e constância. Porque é o que mais você falou. difícil. Né? Hoje eu leio, amanhã, não vou ler não. Daí amanhã, daí eu leio, não vou ler não. Então, a gente estudou, né, no pastoreio anterior a esse, agora é todo cristão missionário. O anterior foi da santificação. Então, assim, se você não tem uma vida que você dorme hoje pecador e amanhã amanhece um pouquinho menos pecador, você tem que se questionar, sabe? E, infelizmente, a igreja tá cheio disso. E talvez por isso desse meu posicionamento radical, porque é muito triste lidar com isso, né? Aí eu tô falando por mim, né? Tô falando de mim. Mas a gente já volta para ela. Vamos agradecer os nossos apoiadores, né, você viu aqui Renatinha? mais um? Ai, tem mais... Gente, a gente já tem 5 apoiadores. Então, nós vamos agradecer em etapas agora, porque senão a gente vai fazer propaganda um atrás do outro, né? Você quer começar por quem? Eu vou começar pelo Jeff, porque eu sou chique e falo inglês. Então, vai. O Jeff, ele... É que eu não vou falar tão assim como a Edilane, mas assim, o Jeff... Sabe esse som, essas coisas da igreja que canta, aqueles cabos que fica exposto feio? Ele arruma. Então, se você quer ter uma coisa organizada, sabe, sem os cabos voando, tipo assim, as pessoas cantando aqueles 1000 microfones, tudo
Gente, ele vai. E no Insta dele, ele mostra ele fazendo essas técnicas. Você já viu? Já. É muito doido, é muito legal. E ele faz 26 anos, eu aprendi isso com você, amiga. 26 anos que ele... 26 anos de experiência com e áudio. 20 que ele trabalha com isso. Em Em igreja. E ele é internacional, como diz o Arival. Só que ele vem para o Brasil e ajuda aqui. Então, ó, já fica a dica aí para as igrejas, tá? Nada de desorganização. Vamos manter o negócio organizado, gente. O Jeff é dono da empresa Angel, Angel Áudio e Treinamentos. Exato. Ele fica lá em Massachusetts. Ele dá consultoria para as igrejas. Então, se você que nos assiste precisa organizar o som da tua igreja, montar uma sala de lindo, podcast, gente, telão. Colocar aqueles sons grandão, bonitão, para ficar uma coisa internacional. Jeff Bastos. Pode Exato. rodar, Felipe. Olá, Jeff Bastos aqui. Você sabia que se você instalar somente uma mesa digital como essa na sua igreja, provavelmente o som não vai melhorar? Para que o som melhore, você precisa seguir algumas etapas que são consultoria, projeto, instalação e treinamento. Nós aqui da Angel Áudio e Treinamentos podemos te ajudar em todas essas etapas. Acesse o nosso site e conheça o nosso trabalho. Angel Áudio e Treinamentos, porque o som da sua igreja é importante para nós. Hoje eu vou falar da Francescato. Vai, porque ela é... A Francescato, que é a minha empresa e a empresa do meu marido, trabalha na área de saúde mental. Nosso trabalho no Brasil é guarda-chuva de tratamentos psiquiátricos. A gente não cuida só do paciente, mas a gente cuida do ambiente, da família e de todo o entorno com relação ao paciente. Então, a Francescato é uma empresa de assistência social, consultoria e assessoria familiar. A gente trabalha extraclínica, então o paciente não é tratado só dentro do nosso escritório, da nossa clínica, mas a gente vai para a rua movimentar e fazer dele funcional. Pode rodar, Felipe. Olá, eu sou Edilene Francescato, sou sócia e proprietária da Francescato Assessoria e Consultoria, uma empresa que está no mercado há aproximadamente 8 anos, especialista em gestão e mediação de conflitos familiares. Nossa área é saúde mental, suporte emocional, psicoeducação e orientação parental. Conheça mais do nosso trabalho através das redes sociais, @francescato_consultoria. Só mais um e depois a gente termina os outros 2 últimos para o final. Exato. Do arranjo. Arranjo do dia. Gente. Sarinha, vocês já viram a Sarinha por aqui e agora ela também apoia o projeto Redireção. A Sara é dona do Arranjo do Dia, segue lá no Instagram, @Arranjo do Dia. Inclusive tem um episódio com ela aqui, passou ontem. Exatamente. A Sara, ela tem, além da loja física no CJ, que você pode comprar os arranjos e, enfim, presentear quem vocês querem aí, a Sara também tem assinatura de flores. Então, na minha casa, por exemplo, toda sexta-feira tem flor novinha lá em casa. E uma mais linda do que a outra. Então, Sara, muito obrigada por fazer parte do hall de apoiadores do Já Redireção. fica dia pro Dia dos Namorados. Ah, Eu já coloco o gente, arroba Dia dos deles aí pra ver se eles se tocam. Eu vou comprar a minha e escrever uma cartinha. Com amor, Tiago. E daí já fica certo, entendeu? Pode rodar. A cada dia, selecionamos as melhores flores, pensando em como cada uma pode tocar o coração de quem vai receber. Aqui, cada arranjo é uma obra de arte, criada com muita dedicação e um toque pessoal. Quer trazer beleza para sua vida? Visite a gente e encontre o arranjo perfeito para iluminar o seu dia. Bom, vocês viram, né? A gente comentou que a gente ia olhar para Provérbios 31 de um jeito que a gente nunca olhou. E agora eu descobri que em Provérbios 31 a gente também tem o homem virtuoso, não só a mulher virtuosa. Mais um aprendizado. Agora, a gente já sabe, quando a gente estiver no Design Divino e a gente tem um assunto que Deus arrebata o nosso coração, a gente marca outro episódio com a Carol e traz ela aqui para o privilégio de ter uma aula com ela presencialmente. Não, e uma coisa que eu gostei que você falou, Carol, sexta, que você tem que falar aqui, que a gente tem que parar de olhar o evangelho, como que era a palavra, Edilane? Que eu falei que o evangelho não é um estilo de vida, é a nossa vida. Menina, Maravilhoso. Eu contei até pro Tiago, porque eu fiquei chocada com isso. É porque se a gente adota ele como um estilo de vida, se eu cansar, eu posso trocar, né? Agora, se eu entendo que é a minha vida, eu vou lutar por isso, eu vou... Não, e aí é no dia a dia, na coisa do normalzão.
Não é aquela, né, tipo, não, é na coisinha pequena que acontece ali. Isso, eu falei, gente, é muito isso. E aí você não consegue saber como viver o evangelho se você não se relaciona com ele, né, Carol? A gente Exatamente. precisa ir para as escrituras. Eu achei muito legal, que eu tenho aprendido muito com alguns amigos meus teólogos. Eu falo, eu sou fã, que eles falam tem conversado bastante sobre a escassez e a abundância, que a gente vive a vida cristã da perspectiva da escassez. Então eu só olho para aquilo que me falta, para aquilo que eu não tenho. Então eu sou solteiro, eu não tenho marido, eu vou viver a minha vida inteira procurando um marido, eu vou abrir a Bíblia, vou procurar todos os versículos que me falam como eu vou ser virtuosa para arrumar um marido, e aí eu vou vivendo assim, eu quero preencher aquilo que me falta. Só que a Bíblia não é um livro para preencher a nossa escassez. Ela é um livro onde eu vou conhecer a Cristo e eu vou entender qual é a vida que Ele me chamou para viver. Então, é um livro da abundância. Então, Cristo né, meu Salvador, é meu Redentor. Como é que eu tenho que viver agora? Como é que é a minha nova identidade? Eu tenho que abrir a Bíblia e procurar isso ali nas Escrituras. Exato. E eu não tenho que ficar procurando, como que eu vou fazer meu dinheiro, ou como eu vou ser uma dona de casa melhor só pelo ser. Mas é que eu preciso entender. Eu sou uma nova criatura em Cristo. E o que Cristo espera de uma mãe, de uma esposa? Mas antes disso, de uma nova criatura. Então, quais são os primeiros passos que eu tenho que tomar? Então, como são as minhas palavras, como é a minha vestimenta, como é o meu andar, como é o meu lidar. E por isso que a gente tem dificuldade com as pessoas na igreja. Nossa, eu tenho muita. Porque a gente espera que eles já tenham isso, assim, amadurecido. E eles não têm. E muitas vezes eles não têm porque eles não vão para a fonte. Eles ficam só... Quando eu cheguei aqui, eu vi um fenômeno, que eu não sou presbiteriana de berço, né? Eu sou da IPI. Mas eu nunca tive muito contato com a igreja presbiteriana, eu tive mais com a igreja batista. E a primeira coisa que me chocou quando eu cheguei aqui é que todo mundo sabe que Calvino disse, que Lutero disse, e às vezes sabe até alguns versículos bíblicos. Aí eu sempre pergunto, como isso transforma a sua vida? Como isso ajuda você a amar sua mãe? A gente entrevistou, eu não lembro quem, eu não vou lembrar agora, mas a pessoa falou assim, gente, se Calvino tivesse vivo hoje, ele teria vergonha de muita gente aqui dentro. E às vezes a gente usa isso para não viver a vida que o Senhor chamou a gente para viver. Porque a gente está cego mesmo. Porque a gente acha que a gente encher a cabeça de conhecimento importa. Mas o que importa é a gente precisa conhecer. Precisa, não tem jeito. A gente precisa conhecer, a gente precisa entender. A doutrina é importante, ela é necessária. Mas a gente precisa viver aquilo que a gente acredita. E eu acho que a gente fala, né, que tem uma distância muito grande entre a cabeça e o coração. Então, não adianta só encher minha cabeça. Esse é o primeiro passo. Mas enquanto eu encho, eu sempre falava isso, eu aprendi no seminário, eu sempre falava para os meninos que tudo aquilo que a gente aprende, a gente tem que deixar isso transformar a nossa vida, o nosso coração. Então, cada pedacinho da Bíblia que eu aprender, isso precisa mudar a minha forma de me relacionar com as pessoas por inteiro, né? Todos os dias, constantemente. Exato. E eu acho que é isso que falta, a gente incentivar os nossos irmãos da igreja, da comunidade da fé. Cara, você entendeu isso. Mas você não me falou que você tem um problema com a sua mãe? Como a sua teologia vai te ajudar a resolver esse problema com a sua mãe? Porque precisa. Exato. Porque não pode ser só conhecer por conhecer. E aí, quando as pessoas vão se dando conta disso, elas entendem. A fé é prática. E eu preciso, né, pôr em ação. Então, eu preciso demonstrar minha fé através das minhas obras. Não adianta. E eu acho que isso explica muito o que diz a própria palavra, né? Tem gente que lá no dia, Deus vai falar, pera, eu não te conheço. Não vem com graça pra cima de mim, não, porque a gente aprendeu, a gente sabe que é aquilo, né? A gente não tá aqui pra dizer que é ok, é flores, mil maravilhas. Tem renúncia, lógico que tem renúncia. E o problema maior hoje, que eu sofro muito, é isso. A gente não quer pagar o preço. Que foi, Renata? Até o Felipe tá rindo de você. Eu tô imaginando, Deus falando. Deus falando, te conheço. Mas é Como assim, que ele né? vai falar, amiga? Vai falar assim, vai olhar e vai falar assim, você que ia pra igreja lá, orava, não sei o quê, e andava pelada, Aí mostrando tudo, com decote. Vai estar mais bravo que Deus. Não, lá eu vou estar... E eu vou estar assim, calma, amiga. Não, deixa que lá, ele minha resolve. filha, leia a palavra, lá eu vou estar Plena. perfeita. Graças a Deus. Amém. Vejo esse dia. Porque por Ai, eu enquanto tô aqui doida eu pra ainda ver tenho esse dia. muito ranço, sabe? Calma, Muito, amiga, tô aqui, muito. tá? Mas são coisas que o Senhor vai trabalhando no nosso coração, assim. Eu postei esses dias no Instagram que eu tenho ódio de gente lerda. Aí minhas amigas mandando no direct. É nóis. Ai. Um podcast, óleo de gente lerda. E as minhas amigas, amiga, tem paciência comigo? Eu falei assim, não, calma, eu vou explicar o que é essa questão de gente lerda. Antes, assim, era a tolerância zero. Hoje eu já falo, Senhor, o Senhor colocou essa pessoa na minha vida porque o Senhor quer trabalhar aspectos, o Senhor quer, né, trabalhar no meu caráter, então vamos lá.
E eu vou olhando pra palavra, eu vou olhando pro Senhor, eu oro. Às vezes aquela pessoa pode estar tendo um dia ruim, ela pode não ser lerda, ela só tá passando por um momento difícil. Às vezes ela é lerdinha mesmo. E às vezes ele ela é faz lerdinha parte. mesmo, e aí o Senhor quer o quê? Quer que o fruto do Espírito seja o da paciência. Que ele aconteça em mim de verdade, né? Então são oportunidades, né? Mas eu já melhorei muito? Já, mas não tenho muito quanto eu deveria. Eu percebo que ela tá começando a ficar raiva com a mulher. E eu falo, amiga, vem cá, deixa eu te dar um beijo. Sai daqui que eu vou dar beijo. Não, sabe o que ela falou pro Aí eu Bento? falo, Ela falou "Ah, assim que pro eu vou dar um Bento. E o beijo pior em que é você." ela que me conta. Ela falou assim pro Bento. Bento, ela tava tentando ministrar o coração dele. Filho, a gente precisa preservar as amizades. Porque olha pra você ver. A tia Edilene não gosta de tudo que a mamãe faz, mas a gente tem que preservar. E ela conta isso pra mim, ela fala pra mim. Então, assim, de fato, Deus, ele vai acho que pra trabalhar essa questão que eu tenho com o radicalismo. Quando eu me converti, Carol, quando o Senhor me Eu alcançou, queria ser amiga dela. Jesus, Tô fora. não, você não tem noção. Era melhor? Eu era pior no sentido do radicalismo, porque eu sou assim, tá escrito aqui que não é pra fazer isso, eu não vou fazer. E a dificuldade que as pessoas têm de não fazer me irrita. E eu estou errada, eu estou confessando o meu pecado aqui, tá bom? Porque eu ainda Mas, gente, faço... quando vocês encontrarem ela aqui na igreja, fala assim pra ela, vou te dar um beijo, hein? Eu ameaço ela que eu vou dar beijo nela o dia inteiro. Sai, tá, Edilene? Vem cá que eu vou te beijar. Sai daqui! Fala, vem cá, eu te beijo. Ela vai brava ainda. Mas o evangelho, ele... E eu gosto de ser assim, tá, Carol? Isso que é pior. Por isso que eu oro, pra Deus tirar a soberba de gostar de ser assim e pra eu ter um pouco mais de paciência com os meus irmãos, os achados. Amiga, ela pode surtar, pode fazer o que ela quiser, que eu vou continuar. Vem aqui. É por isso que Deus coloca na nossa vida, porque é pra trabalhar. E você sabe que na história de Ruth e Boaz a gente vê isso. Essa questão dos relacionamentos, porque relacionamentos são difíceis. É verdade. E a gente vai ter que abrir mão, você falou, tem renúncia. E relacionamentos são bagunçados. Eu falei pro Bento, gente, a gente tem que nutrir, Preservar. preservar as amizades todos os dias. E a gente tem que pagar o preço. Então, ó, se a gente olhar para todos os defeitos que as pessoas têm, porque Não a vou minha ficar melhor sozinha. amiga é que nem assim a Renata, sabe? Ela muito Paz mais e amor. amor. Você conta uma piada, às vezes ela demora pra entender do que você tá falando. não entende. Eu não entendo. Aí eu explico pra Eu não ela. Mas eu vejo quanta doçura ela foi trazendo pra minha vida, uma outra perspectiva. Só que a gente tem que estar aberto Leveza. para o Senhor usar esses outros relacionamentos para que o caráter de Cristo seja impresso em nós também. Porque é na diferença. Então, eu sou muito expansiva, comunicativa. Não, e uma ensina a outra. A gente tem Claro, que sim. pensar E a gente isso. precisa aprender isso. Por isso que eu vejo que a maravilha do corpo de Cristo é duro. É duro, é difícil. Eu falo que eu tô no pior lugar que eu podia estar. Porque eu não gosto de trabalhar com mulheres. Quando eles perguntam, você gosta de trabalhar com mulheres? Eu falo, não. Porque elas me deixam louca. Porque eu quero toalha rosa. Porque eu quero não sei o que nessa mesa. Eu falo, gente, tanto faz. Se você vai por toalha, se você não vai por toalha. Eu só me preocupo com o conteúdo, com o crescimento espiritual delas. Mas eu Não, tenho vou contar uma aprendido coisa que isso é aconteceu, importante. você vai me entender, Carol. Estávamos nós conversando domingo à noite, sei lá que domingo. A Rê falou assim, o que você acha da gente dar uma rosa para cada mulher no chá, né? Que a gente teve, no chá que a gente teve com a Vivi Martinello, né? Eu falei, Rê, acho lindo e tal, vamos falar com a Sarinha. Aí a gente põe um bilhete assim, que seja doce. Eu já queria fuzilar ela, né? Aí eu falei assim, amiga, tá, a gente pode pôr, mas a gente precisa de uma palavra, porque uma palavra precisa direcionar o evento. Eu entendi o que ela quis dizer. Aí ela vira pra mim e fala assim, mas pra que versículo? Aí eu falei, não, Deus, ainda bem que ela tá lá na casa dela, eu tô aqui, porque se ela tivesse aqui, eu ia grudar ela pro cabelo dela, rodar. Eu falei assim, pra que versículo? Vai ter em tanto lugar. Eu só quero que seja doce pra elas. Seja doce, esse negócio seja doce. Aí ela assim... Eu falei assim, amiga, tem que ser doce, sabe? Fofinho. Não Mas sei é o quê, isso, né? Renata. O Senhor vai usando os relacionamentos para poder aprimorar também. Quando eu estava vendo a história de Pedro, eu sempre brinco que eu vim dele, eu tenho certeza absoluta que eu vim do Senhor Pedro. Quando eu chegar lá, eu vou falar, é nós. Mas é isso, sabe? Eu reconheço isso, luto contra. Às vezes eu me fecho. Quando eu não respondo e não falo e desapareço, é porque Deus está trabalhando em mim, sabe? Enfim, vamos falar dos nossos aí tem dois uma últimos, tática, liga pra ela. Os dois últimos apoiadores, porque dá uma olhada. Olha lá. Nossa. Roy Seguros.
O pessoal da Roy Seguros, que está com a gente aqui apoiando o Redireção, é uma empresa que, acima de tudo, tem valores cristãos. E o que a gente sempre fala, a gente precisa apoiar quem apoia a obra de Deus. Então, se você que nos assiste precisa de plano de saúde, seguro para o seu carro, para a sua empresa, enfim, qualquer coisa na questão segurança de vida, enfim, entre em contato com o pessoal da Roy Seguros, que eles têm a melhor alternativa para Seguro ninguém quer usar, mas quando precisa faz uma falta. Exatamente. Pode rodar. E aí, tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A Roy Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio. E assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo. Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. Roy Seguros, a sua nova corretora. E por último, e o mais novo, né, apoiador, segundo mais novo, porque hoje entrou o arranjo do dia, Riveste Revestimento. Então, se você precisa dar um up na tua casa, na tua cozinha, eles têm equipe especializada para deixar o seu lar com um toque de capricho, como diz a dona Renatinha. Deu um lar doce. Sofisticado. Gente, Então, vamos colocar amor nesse coração, gente. Riveste Revestimento. Eu quero o amor, só que eu quero o evangelho também. Riveste Revestimento, muito obrigada eu vou com pela amor, parceria. você vem com o evangelho. Pode rodar, Felipe. Vou fazer uma surpresa pra minha esposa, deixar a cozinha bem bonita pra ela. Falei pra ela, vai lá no shopping, aproveita pra trocar um sapato que minha filha ganhou de aniversário. O bom desse processo aqui é que não tem quebra-quebra, não tem sujeira com massa. Como é um processo bem fácil, bem limpo, a gente vai acabar terminando bem rápido. Aí ela vai ter uma surpresa aí a hora que ela voltar. A mulher sempre reclamava, a cozinha tá feia, que precisa fazer. Nada mais justo do que deixar ela feliz aí com uma cozinha um pouco mais bonita, né? O amor sempre é uma construção, né? O homem com relacionamento tem que estar construindo coisas novas, né? Vem, Fred. Não abre, não. Abre. Ainda não. Pode abrir agora. Linda! Que chique! Gostou? Amei! Nossa! É de verdade, pode passar a mão, é de verdade. Amei! Obrigada! Carol, temos 1 minuto com você. Não vou nem perguntar mais nada. Não, gente, eu queria falar um negócio, tá? Pode editar se quiser. Mas... Meu Deus do céu, eu tenho medo. Não, segunda que vem vai ter um podcast que vai sair. E essa pessoa falou que tava esperando a Ruth. Aí, verdade. Calma, só que daí vai ter alguns depois, certo? E aí depois vem com a Carol. Aí... Depois da Carol, a gente tem que falar aqui, se as pessoas entenderem o que eu quero dizer. Tem essa pessoa procurando uma Ruth e tem a Carol. Eu acho que a Carol parece com a Ruth. Será que pode, sim, sabe? Procurando a Ruth e encontrar a Ruth? Você já sabe, né? Já sabe, por favor. Era o Felipe que tava? Não, corta. Não corta, menina. Pode ser real. Gente do céu. Senhor, tenha misericórdia. Não, gente, a gente tem que pensar com o coração de... por favor. Como que faz o negócio? A gente vai lançar aqui no Redireção, tá? Gente, eu pensei muito Tinder isso. gospel aqui, né? Eu pensei muito isso. Faz igual o Dedé. Procura a Ruth, tem a Ruth, gente. Só não vê quem não quer. Faz igual o Dedé. Ah, é? Bem acho. Me mandaram ontem. Depois eu vou mostrar quando terminar a gravação aqui, que a gente tem que montar. Carol, eu queria que você deixasse uma mensagem final pro pessoal que nos assiste e... Ai, gente, faltou perguntar tanta coisa. Ainda bem que a gente tem design divino. Só na outra semana, né? Carol, que você tem manda um beijo pra sua mãe? Manda, pode deixar que eu Eu mando. amo ela, tá? Pode deixar que eu mando. Ela é muito bonitinha. Amiga, ela é igual ela. Só que mais velha. O que eu diria é, estude a palavra, ame a palavra do Senhor, conheça a palavra do Senhor, não se contente em ir em fontes secundárias. A mulher samaritana, ela só saciou a sede que ela tinha quando ela foi direto na fonte. Enquanto ela estava procurando em outras fontes, ela não encontrou. Então, a música que a gente tem cantado bastante ultimamente, né? Ela matou a sede dela quando ela foi lá direto e conversou com Jesus. Então, beba da água que o Senhor tem para te dar. E a gente vai encerrar diferente hoje. Hoje a gente vai encerrar com a Carol cantando. Vai, Carol. Até o próximo episódio, pessoal. Eu falo que é... Logo eu, um pobre pecador, logo eu,
tão fraco e tão devedor. Logo eu de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Aê! Até o próximo Redireção, se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau.